Penso que é muito importante a gente lembrar a nossa história, o nosso passado, né, para a gente até poder entender como é que esse país se construiu e quais são as saídas, né, ou não, para a situação que a gente vive. Nossa, ter 1,80 m é difícil, né, o microfone. Bom, antes de falar dos 30 anos da Constituição, eu queria voltar um pouco mais na história, né? Eu queria falar, na verdade, dos 130 anos da abolição da escravatura, que também faz agora em 2018. Eu acho que, sem pensar esse grande evento histórico no Brasil, fica difícil a gente poder pensar quais são as saídas para tantos problemas que a gente enfrenta hoje, já que o racismo é um elemento estrutural e estruturante da sociedade brasileira. Então, em 1888, quando a Lei Áurea foi promulgada, isso diz muito sobre como o Brasil se constituiu, esse processo de pós-abolição e de industrialização do Brasil, e que apartou a população negra de ter acesso a direitos básicos. Acho que essa discussão é primordial antes da gente chegar em 1988, que é um marco, obviamente, da Constituição brasileira. Então, se a gente for olhar os mais de 3 séculos de escravidão da sociedade brasileira, que foi o último país, o Brasil foi o último país das Américas a abolir com a escravidão, e esse processo do pós-abolição, processo de industrialização do Brasil, em que a população negra não foi a população que assumiu os postos de trabalho nessas indústrias, muito pelo contrário. E a gente tem que falar nesse sentido do papel fundamental das mulheres negras na manutenção das famílias negras, porque eram mulheres que saíram da condição de escravizadas e foram para a condição de empregadas domésticas. E não tem como a gente pensar o Brasil sem discutir essa relação direta entre escravismo e trabalho doméstico. E também não tem como não pensar na questão dos povos indígenas, que também foram apartados desse processo dito de desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, acho que pensar a questão do racismo, quando a gente fala, não é uma questão que muitas vezes é interpretada como lá vem vocês de novo com essa conversa, esses ativistas chatos, porque isso é mimimi, a gente escuta muito isso, ou que é uma pauta meramente identitária, porque aí as pessoas brancas também esquecem que branquitude também é uma identidade e que masculinidade também é uma identidade. É a gente pensar, de fato, que esse país ele foi construído na base da exploração de determinados grupos, e a gente não pode esquecer quem foram esses grupos, que foram os grupos negros e indígenas, e que depois acabaram não tendo essa riqueza distribuída da forma como deveria. Então, se hoje a gente tem um país extremamente violento para com a população negra, a gente não pode perder a nossa perspectiva histórica e entender como é que se deu essa formação. A gente não pode esquecer da Lei de Terras do Brasil, que privilegiou grandes latifundiários e não os povos pobres desse país, e que determina muito os problemas de desigualdades que a gente tem hoje. Então, é muito importante o Brasil, conhecer o Brasil. Essa música do Aldir Blanc, que eu gosto muito, que ele fala o Brasil, em inglês, não conhece o Brasil. É muito importante a gente conhecer esses diversos Brasis que existem, como que a população negra, nessa formação do Estado brasileiro, foi apartada de direitos básicos, inclusive na sua contribuição, porque, quando a gente vai contar a história do Brasil, a gente ainda tem que ficar relembrando que essa história é formada por diversos povos, combatendo essa história única. Então, é muito importante a gente lembrar que 2018 é o ano dos 130 anos da abolição da escravatura, e entender qual é a realidade dessa população hoje nesse país, para depois pensar quais são os projetos que a gente precisa ter, desenvolvimento, e que esses projetos de desenvolvimento necessariamente precisam levar como essencial e fundamental a pauta racial, a pauta de gênero, a pauta, enfim, de sexualidade, porque somos diversos, existem várias possibilidades de existência, mas o quanto que muitos desses seres humanos sequer foram alçados à condição de humano e não partilham desse bem comum. Então, quando a gente fala, por exemplo, que não é um tema específico ou necessariamente um tema que divide, porque a sociedade já é dividida, essas opressões estruturais dividem a sociedade, e quando a gente nomeia isso
e ver a importância de falar isso, a gente justamente quer combater uma divisão que está posta. A gente está dizendo que não é um tema específico tratar da maioria da população, que falar dos direitos das mulheres não é um tema específico, é um tema que precisa ser transversal às mais variadas políticas, aos mais variados projetos que a gente tem. Então, um exemplo é quando a gente melhora a vida de grupos vulneráveis, quando a gente melhora o índice de desenvolvimento humano de grupos que são vulneráveis, a gente está melhorando o índice de desenvolvimento humano de um país, de uma cidade, de um todo. É esse olhar que precisa mudar. Senão a gente continua achando que está falando de um assunto específico, quando, na verdade, a gente está falando de um tema que estrutura a sociedade brasileira. Então, penso que esse olhar é fundamental na hora que a gente pensa projetos, distribuição de recursos, de quando a gente pensa, enfim, enquanto organizações, quais são os projetos que a gente vai apoiar, enquanto gestores e gestoras, quais são os projetos que são importantes para a gente fazer, sobretudo para grupos que, muitas vezes, no debate nacional, acabam ficando invisibilizados. Então, é pensar que um grande projeto nacional precisa necessariamente levar a pauta racial e de gênero como fundamental para o desenvolvimento do país, né? Senão a gente continua deixando uma grande parte dessa população apartada, e muitas vezes porque a gente tem ainda um certo incômodo de falar sobre esse tema, porque a gente foi fundado sobre esse mito da democracia racial, como se o Brasil não fosse racista, enfim, quando a gente sabe que pode não ter existido uma segregação legal, mas que essa segregação ela se dá de variadas maneiras, desde das instituições, na hora da gente pensar questão geográfica, enfim. Então, é a gente, de fato, entender que isso não é um tema que não nos diz respeito, ou que só diz respeito à população negra, por exemplo. O problema do racismo é um problema de todos e todas nós. É um problema da sociedade brasileira e que precisa ser enfrentado por todos e todas nós. Né? O problema do machismo é um problema que tem que ser enfrentado por homens e mulheres, né? Da gente entender qual é a nossa responsabilidade enquanto o grupo que não faz parte daquele objeto de opressão, qual é a nossa responsabilidade em contribuir para uma sociedade mais justa, né? Se a gente for fazer qualquer discussão, aí eu fico olhando o relógio, fico nervosa, né? Porque quero falar 20 minutos. Mas se a gente for olhar qualquer discussão que a gente for fazer no Brasil, se a gente for falar de questão de tributos, de impostos, a gente não pode esquecer qual é o grupo que mais sente o peso dos impostos no Brasil. São os grupos mais vulneráveis, no caso, as mulheres negras. Qualquer discussão que a gente vai fazer, seja de economia, seja de transporte, seja de direito à cidade, essas questões de gênero e racial precisam ser transversais e perpassar todas essas discussões, e não a gente só tratar como se fosse um assunto menor, um assunto específico. Então, acho que, nessas primeiras falas iniciais, eu queria muito chamar a atenção, né, para que a gente tivesse esse olhar sobre a questão racial no Brasil, mas um olhar sincero, um olhar que a gente precisa enfrentar essas barreiras, essas desigualdades que estão postas, e não achar que é um problema do outro, ou que é um problema menor, um problema inexistente, e entender como é que se deu as bases da formação do Estado brasileiro, para a gente, inclusive, conhecer esse Brasil profundo, conhecer que existem vários Brasis, saber que o fato de a gente viver numa sociedade extremamente desigual faz com que existam vários Brasis em que as diferenças significam desigualdades nesse Brasil, porque a nossa luta é para que as diferenças não signifiquem desigualdades, porque ser diferente a gente é, e tudo bem, que bom. O grande problema é quando as diferenças significam desigualdades e qual é o nosso papel no enfrentamento dessas desigualdades, mas aí se despide, de fato, da defensiva, desse papel, muitas vezes, que as pessoas colocam como se incomodasse com esse tema. Eu acho que é importante entender que essas narrativas de incômodo elas são importantíssimas para a transformação, porque a gente só muda quando a gente se incomoda com uma realidade. Porque se a gente acha que está tudo bem, a gente acha que não precisa, que nada precisa ser feito. Então, entender que essas narrativas do incômodo, o incômodo é importante para a gente refletir sobre o tipo de sociedade que a gente quer,
e criar empatia, de fato, né? Eu entendo a empatia, meu tempo já acabou, mas eu vou terminar. A empatia não como um sentimento, que muitas vezes a gente acha que a empatia é a gente, sei lá, acordei empático, como se tivesse acordado com uma gripe. Acho que é importante entender que a empatia ela é uma construção, é um processo que leva tempo, muitas vezes doloroso. Uma construção intelectual para entender a realidade daquele outro, porque quando eu entendo a realidade daquele outro, eu vou me responsabilizar para mudar a realidade daquele outro, e aí eu vou entender que ele não é tão outro assim quanto eu imaginava que era, porque ele partilha da mesma humanidade do que eu.